Olá, nesta aula vou-te explicar as propriedades da função logarítmica. Vou-te explicar uma por uma, dando-te exemplos práticos de como aplicá-las, que depois te vão ser úteis na resolução de exercícios. Portanto, não deixes de ver este vídeo até ao fim. Vamos começar por esta aqui, que no fundo não é uma propriedade, mas sim uma definição de logaritmo, que diz que o logaritmo na base A de B é igual a x, então implica que A levantado a x é igual a B. Então vamos ver alguns exemplos para esta propriedade. Então, por exemplo, o logaritmo na base 4 de 64. Para calcularmos este logaritmo, já sabemos que a que número devemos elevar 4 para obter 64. Uma outra forma de calcularmos este logaritmo será, por exemplo, igualar isto a x, ou seja, o resultado deste logaritmo é x, que é isto que nós queremos saber. Então, de acordo com esta propriedade, isto implica que o 64 será igual a 4 elevado a x. Ou seja, o 4 é a minha base, tenho ali o x, que é o resultado do logaritmo, é igual a b, que será o meu 64. Ora, uma forma mais prática de vermos isso e de fixarmos este procedimento é a partir da operação inversa, ou seja, nós sabemos que o logaritmo e a exponencial são operações inversas. Então repara, aqui o 4 está como base do logaritmo, passou para o outro lado como base da exponencial. Eu até posso fazer aqui uma seta para tu perceberes melhor, ou seja, o 4 como base de logaritmo passou para o outro lado do igual, vai passar para este lado do igual aqui, como base de exponencial, ficando aqui o 64 sozinho, desaparecendo o logaritmo. Ok? Pronto. Então, podemos continuar e ficamos aqui com o seguinte. O 64 nós sabemos que é 4 ao cubo. Então, em vez de 64, escrevi 4 ao cubo. Como temos aqui duas exponenciais iguais, então 4 ao cubo é igual a 4 elevado a x, implica que o x é 3, ou que 3 é igual a x, implica que estes dois serão iguais. Então, o resultado deste logaritmo será 3. Vamos ver outro exemplo. Logaritmo na base 2 de 1/8. Quanto é que isto é? Vamos igualar a x. E então isto implica que se o 2 está com a base logaritmo, passa para o outro lado como base da exponencial. Então fica 2 levantado a tudo que está do outro lado, no igual, neste caso é apenas aqui o x. Ora, ter 1/8 é a mesma coisa que termos 8 elevado a menos 1. Repara que agora não pode cortar porque a base não é a mesma. Mas 8 é 2 ao cubo. E 2 ao cubo, então ficamos com 2 ao cubo elevado a menos 1. Ou seja, a regra de potências, ficamos com 2 elevado a menos 3 igual a 2 elevado a x. Então as bases podem cortar porque são iguais e temos apenas um termo deste lado e um termo do outro lado igual, o que implica que o x é igual a menos 3 ou 3 igual a menos x. Vamos ver apenas mais um exemplo sobre esta propriedade, mas para tal vou apagar isto. Logaritmo numa base y de 64, por exemplo, é igual a 2. Então, quanto é que será aqui o y? Ou seja, posso aplicar mais uma vez esta regra, esta propriedade, em que o meu y está como base de logaritmo, vai passar para o outro lado como base da exponencial. Então, ficará 64 igual a y elevado a tudo que está do outro lado do igual, neste caso é só 2. Ou seja, com isto nós ficamos com o y igual a mais ou menos raiz de 64, ou seja, mais ou menos 8. Repara que as bases dos logaritmos não podem ser negativas, então a minha base será 8.
Ok? Vamos então passar para a próxima propriedade. Bom, todas estas propriedades agora são implicação umas das outras. Esta aqui diz o seguinte: o logaritmo na base A de 1 é igual a 0. Ou seja, o logaritmo, por exemplo, na base 3 de 1, isto dá 0. Ou seja, qualquer logaritmo de 1, seja qual for a base, por exemplo, ln de 1, é 0. Seja qual for o logaritmo na base de qualquer base, por exemplo, logaritmo na base de raiz de 3 de 1, isto é 0. Porquê? Porque qualquer número elevado a 0 dará 1. Ok? Pronto. Próxima propriedade. Logaritmo na base A de A igual a 1. Ora, por exemplo, o logaritmo na base 4 de 4. Ou seja, que número devemos elevar 4 para obter 4? É 1. Né? Por exemplo, o ln de E, recordo que o ln é o logaritmo na base de E, então também será 1. Ou seja, que número devemos elevar E, que será a base deste logaritmo, para obter E. 1. Mais um exemplo, logaritmo de 8 na base 8 de 8 será 1. Ok? Next. Logaritmo na base A de A elevado a alfa é igual a alfa. Ou seja, esta tem a ver com as propriedades do logaritmo e das funções exponencial serem operações inversas. Ou seja, tem um logaritmo na base 2 de 2 ao cubo. O logaritmo na base 2 e 2 ao cubo são operações inversas, ou seja, temos base da exponencial, aqui temos base do logaritmo, são as mesmas, podemos cortar e ficar com o 3. Outro exemplo, ln de E levantado a menos 3. ln é um logaritmo na base de E, aqui temos o E como base da expoente, então operações inversas corta, ficamos apenas com o menos 3. Ok? Mais um logaritmo na base raiz de 3, por exemplo, de raiz de 3 elevado a 8. Okay? Então, raiz de 3 é a base do logaritmo, raiz de 3 está como base exponencial, cortam, ficamos com o 8. Okay? Vamos ver a seguinte, que é muito semelhante a esta. A elevado a logaritmo de A de B é igual a B. Ou seja, mais uma vez, o facto da exponencial e o logaritmo serem operações inversas, então, por exemplo, 4 elevado a logaritmo na base 4 de 3. Isto dará 3. Porquê? 4 está como base da exponencial e o logaritmo está como base, e o 4 está como base do logaritmo. Então, base logaritmo, base exponencial, o mesmo número, corta, obtemos o que sobrar, o restante. Por exemplo, se eu tivesse 3 logaritmo na base 3 de x mais 1. Ou seja, este 3 da base exponencial ia cortar com aqui o logaritmo que tem como 3, também como base, e ia sobrar aqui apenas o x mais 1. Okay, podemos fazer a mesma coisa com a ln, ou seja, o E levantado a ln de raiz de 3, o E corta com o ln, ficamos com apenas raiz de 3. Próxima. Logaritmo de A de B é igual ao logaritmo na base A de C, o que implica que B é igual a C. Ou seja, se eu tiver logaritmo
na base 2 de 3, se for igual ao logaritmo na base 2 de x, ok? Isto implica que temos um logaritmo sozinho de um lado, um logaritmo sozinho do outro, com a mesma base. Podemos cortar os logaritmos e ficamos então com 3 igual a x. Ok? Se eu tiver, por exemplo, ln de 5x igual a ln de x de 3 mais x. Ok? Tenho um ln sozinho de um lado, outro ln sozinho do outro. Quando eu digo sozinho é que só tenho um termo de cada lado do igual. Ok? Ou seja, temos um termo em cada membro. Temos o ln de um lado e o ln do outro, ou seja, o logaritmo na mesma base. Podemos cortar os ln's e ficar apenas com o restante. Ou seja, 5x igual a 3 mais x. Ok? Saliento aqui que só pode ter um logaritmo de um lado e um logaritmo do outro para se poder cortar e ficar com o restante. Bastante importante isto, ok? Próxima. Logaritmo de A na base de A de B vezes C, ou seja, o logaritmo na base A de B vezes C é igual ao logaritmo na base A de B mais o logaritmo na base A de C. Ou seja, por exemplo, se eu tiver o seguinte: ln de 3e. Isto é o mesmo que ter ln de 3 mais ln de e. Ok? E então, como já sabemos que o ln de e é 1, então ficamos com ln de 3 mais 1. Ok? Um outro exemplo, por exemplo, pode ser o seguinte: logaritmo na base 2 de x mais logaritmo na base 2 de 5. Okay. Isto podemos juntar no mesmo logaritmo e ficar logaritmo na base 2 de x vezes 5. Okay. Ou seja, podemos escrever a mesma coisa de uma forma mais simplificada. Será 5x. Logaritmo na base 2 de 5x. Ok? Vou deixar aqui uma alerta, por exemplo, logaritmo. Se não tem base, recordo que a base é 10, de x mais 4. Por vezes vocês escrevem, fica logaritmo de x mais o logaritmo de 4. Isto está errado, ok? Isto não é válido. Repara que a propriedade, o que diz é quando temos a multiplicar, quando o argumento do logaritmo é uma multiplicação, podemos separar como uma soma de dois logaritmos. Neste caso aqui, 3e é o 3 vezes e. Então podemos separar com uma soma do logaritmo, neste caso é o ln de 3 mais ln de e. Okay? Isto aqui é falso. Okay? Vamos passar para a próxima propriedade, então. Logaritmo na base A de B sobre C é igual ao logaritmo na base A de B menos logaritmo na base A de C. É equivalente à anterior, só que aqui estava a multiplicar, ficou a soma de dois logaritmos, aqui está a dividir, vai ficar a subtração de dois logaritmos. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, ln de 3 sobre e, isto é a mesma coisa que ter ln de 3 menos o ln de e. Ok, como já sabemos também, o ln de e é 1, então podemos escrever isto desta forma, ou seja, o ln de 3 sobre e é a mesma coisa que ln de 3 menos 1. Ok? Ou então, por exemplo, o logaritmo de 3x sobre... Vamos emendar aqui os parênteses para não haver dúvidas.
3x sobre 5. Okay? Tudo isto, 3x sobre 5, é tudo argumento do logaritmo. Então isto ficará logaritmo de 3x menos o logaritmo de 5. Okay? O logaritmo não tem base aqui, significa que a base era 10. Okay? Não confundir, por exemplo, com o seguinte: o logaritmo de 3 sobre o logaritmo de x. Podem por vezes escrever isto, mas isto está errado. Repara que a divisão, okay, tem que estar, ou a fração, tem que estar como argumento do logaritmo, e não assim. Aqui não há nenhuma divisão no argumento deste logaritmo, nem deste. Ou seja, isto, mais uma vez, está errado. Não confundir. Okay? Deixo aqui este alerta. Repara também, se eu tiver isto, se eu começar por este segundo membro, posso vir a obter este membro. Okay? É transformar estes dois logaritmos num só logaritmo. Okay? Que isto depois vai nos ser útil para resolver equações. Vamos passar para a próxima propriedade, então. Logaritmo na base a de b levantado a alfa é igual a alfa vezes o logaritmo na base a de b. Ou seja, por exemplo, o logaritmo na base 2 de 3 à quarta. Isto é o mesmo que ter 4 logaritmo na base 2 de 3. Ou seja, o que é que aconteceu aqui a 4? Este 4 caiu e veio cá para trás do logaritmo. Ok? Um outro exemplo poderá ser ln de e ao cubo. Então isto fica o mesmo que 3. Então este expoente cai para trás. Que 3 ln de e. Ok? E o 3 ln de e será 3, já que ln de e é 1. Ok? Aqui podíamos cortar logo, já sabíamos por outra propriedade. Ok? Vamos dar aqui outro exemplo. ln de x mais 1 ao quadrado. Ok? E repara que isto está tudo ao quadrado, não é só o x ou só o 1 que está ao quadrado. Todo o argumento do logaritmo está ao quadrado. E então aí sim, este expoente pode passar para trás do logaritmo. Ok? Então podemos ficar com isto. Um outro exemplo, por exemplo, é levantado a ln ou a 2ln de 3. Okay? Aqui não podemos cortar o exponencial com o ln, ou seja, o e não vai cortar com o ln porque o ln tem aqui um 2 antes. Mas o que poderemos fazer é este 2 pode montar, passar para cima ali do 3. Então fica ln de 3 ao quadrado. E agora sim, podemos cortar, porque temos aqui e como base exponencial, e como base logaritmo, e ficamos apenas com 3 ao quadrado, ou seja, 9. Ok? Finalmente a última propriedade. Esta propriedade é a propriedade de mudança de base, ou seja, logaritmo na base a de b é igual a logaritmo na base c de b sobre logaritmo na base c de a. Isto é útil para calcularmos, por exemplo, o valor disto na calculadora, logaritmo na base 3 de 5. Se repararmos, na calculadora só temos lá o log e o ln, ou seja, o logaritmo na base 10, que será o log, e o logaritmo na base e, que será o ln. Então não temos lá o logaritmo na base 3. Então como é que calculamos este valor na calculadora? Aplicando isto. Ou seja, posso dizer que isto será igual a log de 5 sobre log de 3. Ou então ln de 5 sobre ln de 3. Okay? O que é importante é manter no numerador e no denominador
a mesma base ao logaritmo. Aqui está 10, quer num quer noutro, aqui está E como base deste logaritmo, ok? Pronto, isto será útil então para calcularmos os valores na calculadora. Pronto, esta aula foi um pouco longa, mas será bastante útil para aprendermos e fazermos exercício sobre a função logaritmo e as suas propriedades. Não deixes também de ver os exercícios resolvidos sobre esta matéria, que te darão uma grande ajuda para perceberes ainda melhor esta matéria. Ok? Então, até à próxima.